Fala pessoal, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai continuar resolvendo problemas utilizando a equação do primeiro grau, tá? Essa é a segunda parte. Bom, então vamos começar aqui resolvendo o item E. Se subtrairmos 6 metros da terça parte da medida da base de um retângulo, obteremos como resultado 12 metros. Qual é a medida da base desse retângulo? Bom, então, a primeira coisa é identificar quem é a incógnita. Então, o que a gente quer descobrir é a base do retângulo. Então, x vai ser a medida da base do retângulo. Agora, vamos traduzir essa frase aqui, essa sentença, para a linguagem matemática, para a linguagem algébrica. Se subtrairmos 6 metros da terça parte da medida da base de um retângulo, então, se subtrairmos 6 metros da terça parte da base de um retângulo, certo? Subtrai 6 da terça parte da base de um retângulo. Obteremos como resultado 12 metros. Pronto, traduzimos aqui para a linguagem essa frase, para a linguagem algébrica, toda essa frase aqui. Agora, a gente tem que resolver a equação. De novo, como essa equação aqui tem fração, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar os denominadores. Então, igualando os denominadores, o menor denominador comum é 3, então todos ficarão iguais a 3. O primeiro era denominador 3, vai continuar 3, fica x. O segundo era denominador 1, virou 3, multiplica por 3, fica 18. E o terceiro era 1, virou 3, multiplica por 3, 36. Agora, como todos os denominadores são iguais, a gente multiplica os dois lados por 3. Com isso, a gente vai simplificar, vai cancelar todos os denominadores. E aí vai sobrar a equação x menos 18 é igual a 36. Agora, basta isolar o x. Soma 18 dos dois lados, vai ficar que o x é igual a 54. Bom, resolvemos a equação. Agora vamos ver, essa medida faz sentido? A base de um retângulo pode ser 54, no caso 54 metros. Pode, né? Não tem problema. O problema seria se fosse negativo. Negativo teria problema. Agora pode ser quebrado, pode ser grande, não tem problema. 54 não tem problema. Então a gente responde, a base desse retângulo mede 54 centímetros. Centímetros não, 54 metros. Letra F. A soma da metade de um número com a sua terça parte mais a sua quarta parte mais a sua quinta parte dá 77. Determine esse número. Bom, então a primeira coisa é identificar a incógnita. Nesse caso é o x, né, que a gente não sabe quem que é, esse número desconhecido. Então o x é um número desconhecido. Agora a gente tem que traduzir para a linguagem matemática aqui, Então a soma da metade de um número com a sua terça parte com a sua quarta parte com a sua quinta parte dá 77, ou seja, é igual a 77. Pronto, traduzimos. Agora a gente tem que resolver essa equação aqui. Essa equação tem fração, então quando tem fração a gente tem que igualar os denominadores. O menor denominador comum de 2, 3, 4 e 5 é 60, então a gente tem que igualar todos os denominadores, nesse caso iguais a 60, né? Só um detalhe aqui, muita gente esquece de igualar o denominador aqui do 77. Tem que igualar todos os denominadores. Só poderemos cortar os denominadores quando a gente iguala todos dos dois lados. Bom, então, a primeira fração tinha denominador 2, virou 60. Multiplica por 30, 30x. A segunda era 3, virou 60, multiplicou por 20, multiplica por 20, 20x. A terceira era 4, virou 60, multiplica por 15, 15x. A quarta era 5, virou 60, multiplica por 12, 12x. E a última era denominador 1, virou 60, multiplica por 60, vai dar 4.620. Agora que a gente igualou todos os denominadores, multiplica os dois lados por 60. Ao fazer isso, a gente cancela todos os denominadores. E aí fica uma equaçãozinha sem fração. 30x mais 20x mais 15x mais 12x é igual a 4.620. Dá para agrupar os termos semelhantes aqui, vai ficar 77x sobre 4.620. Está quase isolado o x, divide por 77 dos dois lados. E aí x é igual a 60, né? Dividir por 77 aqui é fácil, porque a gente já fez essa conta. Esse número, 4.620, veio do 77 vezes 60. Ou seja, quando a gente dividir por 77, vai dar 60. Bom, agora a gente chegou na resposta. A gente tem que ver se esse 60 faz sentido. Esse número aqui pode ser 60? Sim, ele não fala nada sobre esse número, se tem que ser pequeno, grande, nada. Então 60 não tem problema. Então a resposta a esse número é o 60. Letra G. Um triângulo tem 93 centímetros de perímetro. As medidas de seus lados são expressas por 3 números inteiros consecutivos. Calcule essas medidas. Bom, então
principalmente nesses exercícios de geometria, ó, vale a pena fazer um desenho aí no seu caderno, na sua folha, para a gente conseguir colocar as ideias em prática aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, as medidas dos seus lados são expressas por 3 números inteiros consecutivos. Então, a primeira medida aqui eu vou chamar de x. Eu vou pegar a menor das 3 medidas e vou chamar de x. Essa vai ser a minha incógnita. Então, a menor medida aqui eu vou chamar de x. Agora, como os outros são números consecutivos, o próximo é x mais 1 e o próximo é x mais 2. É dessa forma que a gente representa 3 números inteiros consecutivos. O menor eu chamei de x, x mais 1 e x mais 2. Agora, como ele falou que o perímetro é 93, então quer dizer que a soma dos 3 lados do triângulo, que é o perímetro, x mais 1 mais x mais 2, é igual ao perímetro que ele deu aí, que é 93. Pronto, traduzimos essas informações aqui para a linguagem algébrica. Agora a gente tem que resolver essa equação. Então vamos lá. Agrupando os termos semelhantes, ó, tem um x aqui, um x aqui, um x aqui, 3x. 1 mais 2, 3. Agora a gente tem que isolar o x. Subtrai 3, vai ficar 3x é igual a 90. Divide por 3, x é igual a 30. Então, o que a gente acabou de descobrir? Que o menor dos lados do triângulo é 30. Então, é 30, 31 e 32. Faz sentido esse x ser 30? Sim, tem problema, né? Um triângulo pode ser 30 o lado dele? Pode, sem problemas. Agora, o exercício pede, calcule essas medidas. Então, a resposta não é só 30, ele quer as medidas. Então, as medidas desse triângulo são 30, 31 e 32 centímetros. Letra H. A soma de 4 números ímpares consecutivos é igual a 512. Determine esses números. Então, são 4 números. Bom, eu tenho que escolher um deles para ser minha incógnita. Eu vou chamar o menor deles, então, ó, de x. X vai ser o menor desses 4 números. Então, como a soma de 4 números ímpares consecutivos é igual a 512, o menor eu chamo de x, o próximo ímpar é x mais 2, o próximo é x mais 4 e o próximo é x mais 6. Então, são 4 números ímpares consecutivos, x, x mais 2, x mais 4, x mais 6. E essa adição toda, a soma desses 4 números, é igual a 512. Traduzimos para a linguagem matemática, agora a gente tem que resolver essa equação. Agrupando os termos semelhantes, ó, tem 4x mais 12, certo? Aí isola o x, subtrai 12, vai ficar 4x é igual a 500, divide por 4 dos dois lados, teremos que x é igual a 125. Agora a gente vê, esse 125 faz sentido? Bom, sim, são 4 números ímpares consecutivos, esse é o menor dos ímpares. Então, é um número inteiro, é um número ímpar, então beleza, tá? Faz sentido essa resposta. Agora, a gente responde a pergunta, ou o que o exercício pede, ó. Determine esses números. Então, a resposta não é só 125. Eu tenho que determinar os 4 números. Então, os números são, o menor deles 125, o próximo ímpar 127, o próximo ímpar 129 e o próximo 131. Pronto, respondido. Letra I. Repartir 356 em 3 parcelas, de modo que a segunda seja o dobro da primeira e a terceira tenha 4 unidades a menos que a segunda. Quais são essas parcelas? Bom, então vamos lá com calma. Eu tenho 356, que é um número. Eu vou repartir em 3 parcelas, primeira, segunda e terceira, de modo que a segunda seja o dobro da primeira. Bom, então a primeira coisa eu tenho que colocar um x aí, né? Quem vai ser minha incógnita? Eu vou chamar de x da primeira parcela, porque ele falou que a segunda é o dobro da primeira. Então eu chamo a primeira parcela de x e aí a segunda é o dobro, 2x, certo? Fica fácil de traduzir essa parte. Agora, a terceira tem 4 unidades a menos que a segunda. Então, a terceira tem que ter 4 a menos que a segunda. Então, vai ficar 2x menos 4, 4 a menos que a segunda parcela. Agora, eu tenho que encontrar uma equação para achar o x, né? Para determinar o x, eu sempre preciso de uma equação, certo? Só acho o x com uma equação. Agora, que equação que eu consigo aqui? Eu consigo, como eu dividi o 356 em 3 parcelas, se eu juntar essas parcelas de novo, vai ser igual a 356. Ou seja, x mais 2x mais 2x menos 4, as 3 parcelas juntas, elas somam 356. E aí, resolve a equação. Resolvendo a equação, agrupando os termos semelhantes aqui, vai ficar 5x menos 4 é igual a 356. Isola o x, para isso, soma 4 dos dois lados. Vai ficar 5x é igual a 360, está quase isolado, divide por 5, x é igual a 72. Então, acabei de descobrir a primeira parcela, 72.
Faz sentido, né? Não tem nenhuma restrição para esse número, 72. Agora a pergunta é, quais são essas parcelas? Então ele não quer saber só a primeira, ele quer saber todas. Então é só você substituir, ó. A primeira parcela é 72, a segunda é o dobro, 144, e a terceira tem 4 a menos que a segunda, então é 140. Resposta, essas parcelas são 72, 144 e 140. Letra J, a soma entre o sucessor de um número e o dobro do antecessor desse mesmo número é igual a 221. Qual é esse número? Bom, aqui quem vai ser o x está fácil, né? É esse número, ou seja, um número desconhecido. Agora a parte mais difícil é traduzir essa frase aqui, ó. A soma, então, sinalzinho de mais, do sucessor de um número, x mais 1, que é o próximo número, o sucessor é sempre mais 1 a mais, e o dobro do antecessor desse mesmo número, então é 2 vezes o antecessor, x menos 1, é igual a 221. Ó, então, de novo, com calma, é a soma entre o sucessor com o dobro do antecessor, e isso é igual a 221. Pronto, traduzimos para a linguagem matemática. A gente tem que resolver a equação. Primeira coisa é fazer a distributiva, então copia aqui o x mais 1, faz a distributiva, vai ficar 2x menos 2 é igual a 221. Agrupa os termos semelhantes, vai ficar 3x menos 1 é igual a 221. E aí é só isolar o x. Soma um dos dois lados, 3x é igual a 222, divide por 3, x é igual a 74. A pergunta é, qual é esse número? Pode ser o 74? Não tem nenhuma restrição aqui, né? É um número qualquer, 74. A pergunta é qual é esse número, então a resposta é simples. Esse número é o 74. Letra K. A base de um retângulo tem 12 centímetros a mais do que a largura. Seu perímetro é igual ao perímetro de um quadrado de 60 centímetros de lado. Quanto mede a base desse retângulo? Bom, então é um exercício com algumas figuras geométricas aí. Então é legal a gente começar desenhando essas figuras. Primeira coisa, um retângulo, certo? E também tem um quadrado, um retângulo e um quadrado. Bom, então vamos colocar as informações aqui, ó. A base de um retângulo tem 12 centímetros a mais do que a largura. Então esse daqui é a base, o de baixo aqui e o de cima, né? E as laterais aqui são as larguras. Bom, é legal a gente chamar o menorzinho aqui da nossa incógnita. Então, eu vou chamar de x a largura do retângulo. Então, esse pedacinho aqui é o x. E aí, a base tem 12 centímetros a mais. Então, como tem 12 centímetros a mais do que a largura, então a base mede x mais 12. Largura x, 12 a mais, x mais 12. Como você sabe, no retângulo os lados opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, esse pedacinho também é x e esse pedacinho também é x mais 12. Tá? Os opostos têm a mesma medida. Bom, além disso, ele falou que o perímetro é igual de um quadrado de 60 centímetros de lado. Então, é um quadrado, tem os 4 lados iguais, e nesse caso iguais a 60. Bom, agora a gente tem que descobrir o x aí, né? Para descobrir o x, a gente precisa de uma equação. Da onde vai sair essa equação? Do enunciado. Ó, o enunciado está dizendo que o perímetro do retângulo é igual ao perímetro do quadrado. Bom, o que é o perímetro do retângulo? É a soma dos 4 lados aqui. E aí, então, eu tenho um x mais 12, ele aparece 2 vezes. Então, é 2 vezes x mais 12. Mais o x, que também aparece 2 vezes. Então, é 2 vezes x. Então, perceba que aqui tem os 4 lados. Ó, 2 que valem x mais 12 e 2 que valem x. E essa soma, o perímetro desse retângulo é igual ao perímetro do quadrado, que é 4 vezes 60. Bom, traduzimos para a linguagem matemática. Agora, a gente vai resolver a equação. Primeira coisa é fazer a distributiva. Então, vai ficar 2x mais 24 mais 2x é igual a 240. Efetuei as multiplicações aqui. Agora é só isolar o x. Adiciona os termos semelhantes. 2x com 2x dá 4x, mais 24 é igual a 240. Isolando o x, vai ficar 4x é igual a 216, x é igual a 54. A gente tem que olhar, esse 54 faz sentido? Sim, é a medida da largura do retângulo. Tem problema ser 54? Não, é um número possível, que não poderia ser negativo, né? Medida não pode ser negativo. Agora a pergunta é, qual é a base do retângulo? Então, cuidado, hein? Ó, x não é a base, x é a largura. Então, a gente tem que responder a pergunta. Então, a base é x mais 12. Como o x vale 54, a base é 54 mais 12. Portanto, a base desse retângulo mede 66 centímetros. Beleza, pessoal?